tarde a todos e a todas. Meu nome é Márcio Cardial e estou agora conduzindo a entrega da categoria Agricultura da 11ª edição da pesquisa Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas. Representando a Bayer, eu tenho aqui comigo o Renan Magalhães, gerente de comunicação para a divisão agrícola da Bayer no Brasil. Boa tarde, Renan, como vai? Boa tarde, Márcio. Obrigado, prazer estar aqui com você. Legal. Pela Bung, temos a presença da Mariana Barbosa, da equipe de comunicação corporativa. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando a Bung e o nosso time de comunicação. Legal. Prazer é nosso tê-la aqui com a gente também. E pela Singenta, temos a Fabiana Trebilcock, gerente de comunicação externa. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Também reitero os agradecimentos em nome da empresa e do nosso time de comunicação da Singenta. Muito legal. Muito bem-vindos a vocês, parabéns pelo reconhecimento. As 3 empresas são premiadas na categoria Agricultura da 11ª edição da pesquisa Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas. Quero aproveitar, só lembrar a todos, temos um QR Code na tela, eu até estou com a camiseta aqui da Casa Hope, quem puder fazer uma doação, né? A Casa Hope é uma instituição 100% filantrópica e o público atendido é composto por crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Convidamos a todos que podem apoiar essa causa que apoiem. Diferente do evento presencial, que todo mundo, eu brinco, né, sobe mudo e sai calado, aqui a gente marca esse reconhecimento com uma conversa rápida entre nós. E aí eu quero aproveitar para fazer uma pergunta, né, para vocês. E aí eu vou falar desse último ano, mas talvez isso se estenda aí nos últimos 2 anos, né? Quais foram os principais desafios de comunicação do setor de agricultura? E aí eu começo aqui pela ordem alfabética das empresas, eu começo pela Bayer. Vamos lá, Renan. Bom, acho que a gente tem um grande desafio dentro da comunicação aqui no agro, que é cada vez mais comunicar com a sociedade como um todo, né? A gente vê que o setor é um setor que tem crescido bastante, que mesmo durante a pandemia, que se mostrou bastante resiliente e que tem impulsionado, tem um peso cada vez maior dentro da economia brasileira, mas é preciso transbordar, né, sair das fronteiras do agro, sair dessa bolha e também falar com a sociedade como um todo. Eu acho que cada vez mais o agro tem pautas que são relevantes para a sociedade. A gente tem crescido aí um movimento de ESG, de questões do carbono dentro da agricultura, por exemplo. Então a gente tem um papel cada vez maior de comunicar com a sociedade e de fazer parte desse diálogo para resolver questões como as mudanças climáticas, enfim. Acho que o setor tem cada vez mais olhado nesse sentido e a sociedade tem demandado por isso também. E você, Mariana, o que você acha? Além de toda essa questão que o Renan comentou, né, da importância do agro para a nossa economia, o agro ele é tido como um setor bastante tradicional, né? E um dos nossos principais desafios é mostrar que, apesar disso, a inovação é parte do nosso DNA, né? Está no dia a dia das nossas atividades. Então, a gente tem 200 anos de história, a gente tem uma presença global aí bem robusta, e se a gente não tivesse uma cultura de inovação tão forte, isso não seria possível. Então, acho que como comunicação, contar essas histórias, mostrar as nossas iniciativas para todo o mercado, é a nossa missão e o nosso grande desafio, sem dúvida. Muito legal. E você, Fabiana? Vou reiterar aos meus colegas, Márcio, dizer que a Singenta, como líder desse setor, há muitos anos já encara esse desafio de peito aberto, eu diria, né, de se comunicar não só com aquele público que é do agro, efetivamente, mas com todos os stakeholders, que são todos mesmo da sociedade civil. Nós, como líderes de um setor essencial, seguimos abraçando esse desafio de nos comunicar, de desmistificar a agricultura e também de contar as nossas boas histórias, como há tanto fazemos, com base em todos os pilares que temos de ESG, de sustentabilidade, tendo como pilar essencial a superação dos desafios causados pelas mudanças climáticas. Temos muito orgulho de todo o trabalho que viemos fazendo, estamos prontos para os próximos. Obrigada. Muito bom, muito bom. Gente, eu vou fazer uma segunda pergunta para vocês.
que eu tenho discutido, eu tenho ouvido muito de jornalistas, e eu estou generalizando, claro. O que eu percebo é que o tema ESG, vamos chamar assim, né, essa pauta, ela está muito mais presente e ela é muito mais relevante para as empresas do que para, por exemplo, a imprensa. Eu não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, né? Eu noto isso, eu noto a dificuldade ou talvez não o olhar dando o mesmo peso e o mesmo valor, a mesma importância para o tema. As empresas dão, jornalistas dão menos, e eu diria, vou fazer um paralelo, né? Que também o desafio para se tangibilizar para o público interno das organizações também acontece, né? Então, como o nosso olhar aqui é para os jornalistas, vocês notam isso? E se vocês notam, qual que é o desafio de cada um dentro desse processo, né? Vocês, né, as três empresas atuam no mesmo setor e, obviamente, para esse tema, cada uma ajuda um pouco esse jornalista, talvez, a tratar mais, eu tô generalizando, né? Mas a tratar mais de um tema que tem um impacto brutal atualmente para as empresas, isso só vai aumentar, só que para tangibilizar isso para as pessoas é mais difícil, né? Ou é mais, muita gente é um pouco do desafio que o Renan começou falando de como trazer o agro para o cotidiano das pessoas, né? Como trazer o SG para o cotidiano das pessoas. E aí eu vou inverter, agora eu começo pela Fabiana. O que você acha, Fabiana, disso? Vamos lá, Márcio. Eu concordo contigo em parte. Eu acho que a seriedade da imprensa brasileira é algo que ainda nos chama muito atenção, em comparação a diversos outros países do mundo. E eu acho que essa seriedade vem muito do fato de que não só as boas histórias, mas aquelas histórias que realmente se efetivam em prática, aquelas que podem ser contadas e ilustradas com base em exemplos concretos, são as que ganham os espaços de maior relevância. Então, é com muito orgulho que eu digo isso, até porque eu sou jornalista de formação e eu continuo vendo isso se repetir nessa onda ESG. E posso dizer que, no nosso caso, também é outro motivo de orgulho, as nossas histórias são praticadas efetivamente. Ainda assim, eu acho que eu concordo com você quando você fala que o espaço ainda precisa ser maior, tem outras tantas histórias boas a serem contadas, e o que eu sinto é que esse espaço precisa ser maior, principalmente porque a sociedade está cada vez mais interessada em conhecer essas histórias que podem ser contadas e histórias que possam ser ilustradas, né? E que não sejam só uma tagline, um slogan, e que possam, sim, ser transmitidas com base em cases e bons exemplos. E aí, Mariana, o que você me diz disso? Eu concordo com a Fabiana, eu acho que como sociedade está todo mundo evoluindo muito nessas questões de ESG, tanto as empresas quanto a imprensa e o próprio público, né, as próprias pessoas. Então, existe essa questão que, para a gente, pelo menos aqui na Bung, a sustentabilidade é essência aqui na nossa empresa há décadas, já há muito tempo. E quando você fala, né, de tangibilizar isso para o público interno também, né, de trazer isso para todo mundo que trabalha na companhia, esse é um dos nossos pilares, né, faz parte, sustentabilidade é parte dos nossos valores. Então, a gente quer fomentar isso e a gente atua de forma bem ativa para fomentar isso, não só nas nossas operações enquanto empresa, mas com toda a nossa cadeia de suprimentos. Então, a gente tem um compromisso público e voluntário aí de eliminar todo o desmatamento legal das nossas cadeias até 2025, porque o desmatamento, a compra de soja de desmatamento ilegal, ela é inexistente para a gente há muitos anos. A gente não faz isso em nenhuma região onde a gente opera, e a gente tem sempre a transparência também como dando sustentação a essas nossas atividades. Então, todos os nossos avanços, as nossas iniciativas, os nossos progressos, eles são publicados no nosso site, nos nossos canais, e a gente tem aí um trabalho bastante proativo de comunicar toda a sociedade civil e todo mundo sobre tudo que a gente busca fazer em prol de meio ambiente, de ESG, de governança, enfim, de tudo que a gente possa fazer pela sustentabilidade. E aí, Renan? Olha, mas acho que a minha percepção é um pouco parecido com o que foi dito aqui também. Eu vejo muito né, depois da pandemia, talvez o medo, né, em relação a
a questões, né, como mudanças climáticas, outras questões que são ameaças reais para a humanidade, ficou mais latente, né? E daí, com isso, eu acho que todo mundo começou a pensar em quais são os próximos riscos que a gente está exposto, e a mudança climática é, de fato, que, né, a gente tem visto os relatórios do IPCC mais recentes, então é um ponto assim que todo mundo começou a dar mais atenção para isso, acho que de uma maneira mais concreta. E daí a gente está muito nesse movimento de passar a ver de promessas, de compromissos das empresas afirmando, desde o Acordo de Paris, tudo, mas essa última COP26 que aconteceu um mês atrás foi muito nessa COP de cobrança por questões concretas, isso que você estava chamando de tangibilizar mesmo, né? E acho que o nosso papel como empresa é justamente de construir essas propostas, trazer esses projetos aqui para a sociedade, mas e nós, como área de comunicação, temos que comunicar, ajudar a tangibilizar, contar essas histórias, porque é assim que a gente vai provocar essa mudança dentro do setor da agricultura, né? Então, acho que esse último ano a gente passou muito falando, por exemplo, aqui na Bayer, da questão do carbono, trazendo essas histórias, explicando um pouco mais como é que funciona e como a agricultura pode ser parte da solução para os desafios climáticos. Eu acho que é muito esse momento de sair um pouco dos compromissos, das promessas, para questões mais concretas. Assim. Bom, gente, chegamos aí no final do nosso tempo. Eu quero parabenizar, né? Então, parabenizar a Bayer, parabenizar a Bunge, parabenizar a Syngenta, e agora eu anuncio o destaque da categoria. As 3 empresas são vencedoras, né? Mas o destaque da categoria deste ano é a Bayer. Parabéns. Obrigada, legal. Muito bom, parabéns para vocês todos. Eu convido vocês a continuarem conosco aí. Temos ainda muitas categorias, temos grandes painéis discutindo jornalismo especializado, no qual vocês interagem. Um painel anterior foi um painel falando, inclusive, de temas que a gente abordou aqui. Temos aí mais uma programação intensa até quinta-feira. Parabéns para vocês 3 que trabalham em empresas que se preocupam com a boa comunicação com jornalistas, e continuem conosco. Muito obrigado. Obrigada, parabéns Márcio. a todos. Tchau, obrigada, gente. Obrigado, Márcio. Fabiana. Obrigado, Mariana. Obrigada, colegas. Tchau, tchau. Tchau.